Muito bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez para a gente fazer esse encontro do Evangelho das manhãs de sábado. Hoje, como vocês podem ver, literalmente vestindo a camisa do mutirão da Hiperdia. Eu não sei se existe o Hipernoite, mas o Hiperdia é hoje. Então não vamos perder. Eu acho que eu vou até tirar minha pressão daqui a pouco para ver se está tudo ok. Acho que o coração está razoável, porque a gente conseguiu sobreviver ao 7-1. Então, estamos vivos. Vamos que vamos, né? Quero também saudar as pessoas que nos assistem pela TV Harmonia. E dizer também que em breve teremos mudanças, teremos um novo portal, uma nova abordagem de conteúdo na nossa TV Harmonia. Fiquem atentos para as novidades boas que vêm por aí. Muito bem. Perfeição. Estava aqui pensando sobre essa questão da perfeição. Porque, naturalmente, quando a gente pensa na perfeição, a gente fica procurando modelos ou um modelo de perfeição. Afinal de contas, a questão da qualidade, ela só faz sentido para a gente quando nós temos uma referência. Porque o que a gente pode dizer que é bom e é ruim, o que é ótimo, o que é melhor, o que é pior, se a gente não tem com o que comparar. Para estabelecer a qualidade, é necessário que tenhamos uma referência. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa alta ou baixa se eu não tenho alguém do meu lado. Eu posso ser alto para uma criança de 5 anos, mas para um jogador de basquete ser um anão. Ou para um jogador de vôlei. Eu me considero uma pessoa boa até que eu estou andando do lado de Madre Teresa de Calcutá. Aí eu sou o mais egoísta dos homens. E por aí vai. Então a questão da referência, quando a gente pensa em qualidade, ela é extremamente importante. Não é possível a gente analisar qualidade e perfeição, é um atributo de qualidade. Quando Jesus nos coloca para nós espíritos essa perspectiva de que nós devemos buscar a perfeição, a gente fica imaginando qual seria esse limite. Qual é o limite para o espírito da perfeição? No livro dos Espíritos está colocado que os espíritos são criados simples e ignorantes. E ao longo das suas vidas sucessivas, encarnações, vai aprendendo pela tentativa e erro, pelo sofrimento, pelas alegrias, aquilo que é certo para ele e aquilo que não lhe faz bem. A melhor medida para nós de algo que é bom ou é ruim, ao contrário de pensar que é o que está no Evangelho, embora o que está no Evangelho é muito bom para a gente, ou num livro sagrado, ou nos códigos morais que estão estabelecidos nas diversas propostas doutrinárias que existem aí, é nós escutarmos o nosso coração. Mas você vai dizer, Ramiro, mas escutar o coração? Bom, escutar o coração é uma coisa... Como é que se escuta o coração? Eu li um livro uma vez do Dr. Deepak Chopra, que aliás é muito interessante, não sei se alguém já leu alguns livros dele, Deepak Chopra. Ele é um médico indiano, que ele faz diversas pontes entre o espiritual, a ciência, as tradições orientais, o hinduísmo. Ele faz várias pontes muito interessantes. E no seu livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é pequenininho assim, e que eu recomendo muito
ele fala que a verdadeira sabedoria está realmente no coração. Veja, a sabedoria, no sentido até, digamos, racional. Ah, mas o coração pensa? O coração pode pensar? Ou o coração não é para sentir? Mas o centro cardíaco, o chakra cardíaco, que se localiza aqui nessa região, ele tem uma qualidade interessante, que ele está bem ao centro, entre os chakras ditos, entre aspas, superiores, entre aspas, e os inferiores. Porque nós não devemos tomar essa palavra, essa questão de superior e inferior, porque um chakra é melhor que o outro, pior não. Todos os chakras são centros de força que conectam o perispírito aos campos energéticos, onde são realizadas as trocas energéticas, as nossas trocas energéticas são realizadas através dos chakras. Esse chakra cardíaco, ele está no meio. Então, ele é um elemento de união, ele está exatamente no equilíbrio entre a dimensão espiritual e a dimensão terra. Porque se nós estamos encarnados, estamos como espíritos no corpo físico, aqui, nós não podemos desconsiderar esse aspecto. Estamos encarnados, temos necessidades físicas e espirituais, porque estamos aqui na Terra. E o coração, o centro cardíaco, ele está bem nesse ponto de equilíbrio. Sabe aquela o famoso dito popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio, que aliás é a grande medida da sabedoria. Se você pensa num sábio, o que você pensa sobre um sábio? Quando você olha e imagina um sábio, você imagina alguém equilibrado, em equilíbrio, ou não é? Se você desejar a sabedoria para você, você está desejando o equilíbrio. Você está desejando a capacidade de fazer as escolhas certas. O que é um sábio? Todos nós, ao nos imaginarmos diante de um sábio, imaginamos logo, eu gostaria de perguntar isso ao sábio. Eu gostaria de tirar essa dúvida. Eu gostaria que o sábio me ensinasse ou me orientasse sobre algo. Porque certamente eu não sei. Se eu olho para o sábio fora, é porque eu reconheço a minha ignorância, o que é o primeiro passo para o crescimento. Então, essa sabedoria de saber fazer as escolhas certas para mim, porque é importante dizer que nem sempre que é o certo para mim é o certo para o outro. Nem sempre o que é melhor para o outro é necessariamente melhor para mim. Essa decisão é muito mais subjetiva do que, às vezes, objetiva. Pertence muito mais ao contexto do que você está vivendo do que à realidade objetiva. Tem coisas que são muito certas em determinadas horas, mas em outros momentos não cabem. E a gente sabe. Tem algum problema em usar sunga e biquíni? Não. Mas aqui não vai ficar legal, né? Já pensou? Eu vim dar uma palestra aqui com roupa de banho? Vai ficar complicado. Mas se eu estiver na praia, qual o problema? Alguma agressão? Nenhuma. Só para dar um exemplo assim bem simples. Então, o contexto tem a ver. E é por isso que os sábios, muitas vezes, vocês devem lembrar, né, de filmes assim, quando o sujeito se dirige ao sábio, faz uma pergunta e ele devolve com outra pergunta. Já devem ter visto um filme assim, né? Eu sou do tempo que passava Kung Fu. Misericórdia. Eu não sei para que eu fico me lembrando dessas coisas nas minhas palestras. Porque eu me entrego logo. Esse cara é velho, meu irmão. Kung Fu. Passava. Né? Já assistiu, meu amigo? Por favor, né?
Ainda bem que tem um canal aí na TV por assinatura, canal Vida, essas coisas que... É Viva, não, é Viva, né? Que passa coisa antiga. Graças a Deus, porque aí não fica parecendo que eu... Então tinha Kung Fu, né? Começava aquele seriado. Ele era ele era um chinês andando pelo oeste americano, com aquela roupa de... E aí tinha aquelas situações. E sempre no início passava ele se dirigindo ao mestre, o mestre com o olho fechado assim... Né? Quer dizer, o sábio que não enxerga nada, né? Sabe de nada, inocente. Né? Aí ele fazia a pergunta, aí o sábio devolvia contra a pergunta. Aí, às vezes, normalmente o episódio do seriado tinha a ver com aquele processo daquela pergunta que ele fazia, as situações que ele se envolvia. Então, o sábio remete muitas vezes a essa questão do questionamento, porque qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Você agora deve ter uma dúvida sobre o que você quer fazer na sua vida ou de uma situação que você está enfrentando. E qual é a resposta certa? Para onde eu realmente devo ir? Não chegue para aquela pessoa e pergunte, porque ela pode dizer, olha, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Resposta de sábio. Então você está na dúvida. E o espírito se vê muitas vezes, né, naquela famosa estrada bifurcada, sem saber para onde ir. Pode ser que na sua vida agora você esteja numa estrada bifurcada, sem saber exatamente para que lado ir. E então pergunta a quem? Se você não tiver o sábio perto, do seu lado, se você consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir aquela famosa página aleatória, não caiu a resposta, pegar o Livro dos Espíritos também não dá a resposta, e agora? Consulte o seu coração. Ah, mas... Chácara cardíaco aqui no meio, ó a sabedoria, ele sabe, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é o equilíbrio. O seu coração está num local, está no ponto de interseção entre a dimensão espiritual e a dimensão da terra. E ele é muito sábio. Agora você tem que aprender a limpar o terreno. Porque Jesus colocou, não foi? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora, se o coração está cheio de bagaceira, a gente vai acumulando muita bagaceira, é mágoa, é ciúme, é inveja, ansiedade, é tanta poluição que a gente coloca no nosso coração, você coloca aí, que aí você quer escutar ele, quando você bota o fone, pluga aqui, é um ruído que você não escuta nada. O que não quer dizer que ele não esteja se manifestando, nem tentando lhe levar para uma direção. Só que você não consegue entrar em contato, porque é tanta... Sabe? Então, o primeiro passo é limpar a área. Limpar o terreno. Colocar coisa boa aí. Semana passada eu fui dar uma palestra no Paulo Estevam e eu contei aquela famosa situação. Se alguém estiver lá, vai lembrar, porque eu contei recentemente, eu já contei essa história várias vezes, mas ela é muito elucidativa. Que é aquela famosa situação onde estava o mestre chegou na sala para os seus alunos, colocou um vaso no centro da sala, formou um círculo, um vaso de água suja, e chegou para os seus alunos e disse, bom, agora eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero ver quem é que consegue limpar aqui a água deste vaso sem tocar no vaso. O desafio é esse, limpar a água do vaso sem tocar no vaso. Não pode pegar. Aí os alunos começaram a pensar, como fazer, até que um teve a ideia.
pegou uma outra vasilha, foi até o lado de fora, tinha uma torneira, ele encheu de água limpa e começou a jogar no vaso. Ele pegava água limpa e jogava no vaso sem tocar. Então a água limpa entrava e a água suja ia saindo. E aí ele pegava mais água limpa e jogava. E aí, o que é que foi acontecendo? A água suja foi saindo. Até que ficou somente água limpa. E todos os colegas aplaudiram ele. Ah, é assim. O que é que pode ficar para nós a respeito desta metáfora, dessa história? Como é que eu limpo o meu coração? É tentando conter os sentimentos complicados que muitas vezes surgem dele, ou estão nele, tentando controlar. Tem muita gente que pensa que o caminho é esse. Bom, para eu me aperfeiçoar, eu preciso controlar meus impulsos negativos, controlar o mal que há em mim. Eu preciso... Quantas pessoas dizem assim? Eu preciso me policiar. Quem já usou essa expressão? Quem já falou isso? Hein? A metade da humanidade. Metade da humanidade já falou isso. Não é verdade? Eu preciso me policiar. Eu fico imaginando o policial com o cacetete que está lá dentro da cabeça do sujeito. Não é? Pronto para dar uma porrada. Será que essa é a melhor abordagem para se lidar com o equilíbrio, com a melhoria? Será que a abordagem é a abordagem da repressão? Veja, a própria psicologia nos alerta do risco de se trabalhar a melhoria dessa forma. É por isso que você vai ao terapeuta, porque tem um amigo meu terapeuta que disse que o consultório é quase uma verdadeira limpúrbia, é um aterro sanitário. Não é? O consultório de um terapeuta é um aterro sanitário. Porque o sujeito chega lá e despeja o quê? Problema, 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 lixo, lixo. Alguém tem que aparar isso aí. Não? Então, o terapeuta, 80% do tempo está lá aparando aquele turbilhão de conflitos, de problemas, de angústias que o indivíduo precisa botar para fora. Não adianta ficar reprimindo aquilo, não adianta. Aí você diz assim, então, Ramiro, eu tenho que sair por aí extravasando. Todo mundo adora essa palavra, extravasar. Extravasar. Você pode extravasar. Agora, cuidado com quem está do seu lado. Entende? Cuidado com quem está do seu lado, porque a questão de você extravasar, de você liberar, é você ter um respeito ao seu próprio limite, para que você não cause um outro dano a você mesmo, e a quem mais estiver do seu lado. É como um indivíduo que diz, olha, eu bebo, é problema meu, mas aí eu pego meu carro embriagado, vou lá e bato no carro de quem não tem nada a ver com isso, porque eu estou embriagado. Atropelo pessoas que não tem nada a ver com o meu extravasamento. Então, é por aí. Então, cuidado com o seu extravasamento. Por certo, o melhor caminho não é reprimir, mas por certo também é preciso fazer isso com algum nível de controle. Então, o espaço terapêutico é até, às vezes, esse local. Você tem alguém ali que está preparado para isso, que foi treinado para isso, que estudou sobre isso e tem condição de lhe dar o suporte adequado para você fazer. É esse extravasamento. Tem pessoas que dizem até que sai pior, né? Eu saí pior do que eu entrei, mas é isso mesmo. Você acabou de colocar aquilo tudo para fora, está contaminado ainda. Mas lembrem-se por que eu estou falando isso. Porque
É muito difícil você escutar o coração se você estiver com ele dessa forma. Então é preciso limpar. Mas não tenha dúvida de que ele é seu grande mestre. O seu coração é o seu grande mestre. A melhor forma de você se conectar à sua sabedoria, inteligência superior, intuição, é através do seu coração. Mas o que isso tem a ver mesmo, Ramiro, sobre a questão da perfeição para o espírito? Tem tudo a ver. Porque eu falei o que no início? A meta não é se tornar cada vez melhor? O espírito evolui intelectualmente e moralmente. Doutrina espírita. A evolução se dá pelo intelecto e pelos atributos morais. Está lá no Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, significa um aprendizado. E para aprender, eu estou o tempo todo tendo que saber fazer escolhas. O que é bom, o que não é, para mim. O que é certo, o que é errado, para mim. Sempre lembre-se disso. A medida do julgamento é sua e somente sua. Cuidado ao você tentar impor aos outros. Tirando quando você é pai e mãe, porque há até uma base legal para você como pai e mãe, até que seus filhos se tornem maiores, você poder exercer essa autoridade, é uma base legal para dizer o que é certo e o que é errado. Tirando seus filhos, vai dizer mais a quem? A seus pais, a seu irmão? E impor, você pode aconselhar, desde que você tenha ouvido para ouvir, né? Porque conselho e água só se dá a quem se pede ou quem pelo menos está aberto a ouvir os conselhos. E a gente sabe muito bem que essa regra é uma regra de ouro e funciona, e é a mais pura verdade. Você dá conselho a quem não quer ouvir, é complicadíssimo. A pessoa até finge que está lhe ouvindo. Finge. Então, o fato é que sempre lembre-se que a medida do certo e errado, do bom e do mal, é sua. É sua. E às vezes é fácil aqui na palestra você até entender isso, mas no dia a dia a gente não faz isso. A gente sempre termina achando que sabe o que é certo, o que é errado, para os outros também. E está o tempo todo tentando enquadrar os outros na sua medida. Olha o problema das religiões. Quando isso vai ao exagero, você vira um fundamentalista. O que é um fundamentalista? O que é um radical religioso? As religiões, ao assumir essa tarefa de dizer à humanidade e aos seus seguidores o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, as religiões tomaram muito essa tarefa e, buscando respaldo nas Escrituras, na Bíblia, nos livros sagrados, que quando há o exagero, eu começo a excluir os outros. O radical religioso é um negócio insuportável. E não fiquem pensando que não tem espírita radical, não, viu? Por favor, viu? Embora no espiritismo está inoculado doutrinariamente o antídoto para o radical, mesmo assim ele surge no meio espírita. E por que eu digo isso? Porque a própria natureza do espiritismo não propõe a ser proselitista, determinante. Dentro do espiritismo há coisas como fora da caridade não há salvação e não fora do espiritismo não há salvação. Olha só. Minhas amigas e meus amigos, uma doutrina que se propõe a colocar uma questão dessa forma sobre si mesma é uma doutrina que não está preocupada em ser a dona absolutamente da verdade. Aliás, Kardec disse, olha, está lá na Gênese, um dos livros da codificação.
Quando a ciência provar que o espiritismo está errado em um ponto, os espíritas devem abandonar esse ponto e seguir a ciência. Está lá. Então vejam, essas afirmações são um verdadeiro antídoto para que se surgisse no meio espírita os donos da verdade. Mas, infelizmente, eles existem. Os literais, mas isso não está no livro dos Espíritos. Olha aqui, você está fazendo um negócio errado. Eu li no Evangelho e não sei o quê. E aí você é excluído. É o certo, o errado. E isso está causando na humanidade hoje guerras terríveis, olha só. Olha o que está acontecendo lá em Israel. E que já acontece há séculos. Então, o fundamentalismo, quando você se radicaliza nessa coisa de que eu sei o que é bom e o que é mal, e eu sei dizer aos outros, e as pessoas que não estão fazendo de acordo com o que eu penso estão erradas, você começa a criar um monte de problema. Principalmente para você mesmo. Então, muito cuidado com o radicalismo. O bom e o mal, o certo e o errado, são para você. Está lá nos evangelhos. Não julgueis para não serdes julgados. Somente o Pai pode julgar. Só quem tem domínio de tudo é Deus. Aí eu quero me colocar no lugar de Deus, começo a ir definindo as coisas, julgando. É muito complicado. Aliás, lembrando daquele livro que eu falei, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Não é um livro espírita, digamos assim, mas é um livro muito interessante, com propostas muito verdadeiras sobre espiritualidade. Tem um capítulo, eu não me lembro, que é uma das leis, eu não me lembro qual é a lei agora, sinceramente. Mas uma das 7 leis justamente fala sobre isso. Você fazer o exercício do não julgamento. O que é difícil, desculpem a expressão vulgar, é difícil para burro. Você não julgar. Então não posso mais avaliar nada? Não, presta atenção. Julgar é quando você coloca isso para o outro. Para você, o máximo que você pode dizer, olha, em relação a pessoa fez alguma coisa, mas fulano, não gostei do que fulano fez. Fique para você. E tente se colocar no lugar dele para tentar entender se teve alguma razão. Será que você também não poderia fazer aquilo? Não sei. A compreensão é a mãe do não julgamento. Onde há julgamento, há incompreensão. Normalmente. Se você imaginasse que fosse uma régua assim, ó, o julgamento estava aqui e a compreensão estava do outro lado. Quanto mais compreensão, menos julgamento. E pensando no princípio da água boa, que nós temos que colocar água boa, então vamos jogar mais compreensão no nosso mundo íntimo. Vamos jogar mais compreensão para poder julgar menos, ao invés de tentar controlar que eu quero julgar, não quero ficar pensando isso de fulano, de fulana, não quero ficar pensando essas coisas. Que tal a gente, vou me colocar no lugar do outro. A empatia é a capacidade, é a qualidade, a competência. A empatia é a competência que vai permitir com que você possa compreender melhor o outro. E na medida que eu compreendo melhor o outro, eu julgo menos. Porque eu começo a admitir que eu posso também ter essa fraqueza. Que eu também sou capaz de cometer aquilo. É verdade. Mas eu não faria. Não, eu não. Eu jamais faria isso.
Eu tenho certeza que você já se pegou fazendo coisas, porque eu já me peguei, que eu jamais achasse que fosse capaz de fazer. Tenho certeza. E não me adianta me olhar com essa cara de santinho aí, não, só porque está no centro espírita. Você pode até não ter contato para o melhor amigo, até porque esse negócio de contar para o melhor amigo é complicado, porque o melhor amigo conta para o melhor amigo dele, e o melhor amigo dele conta para o melhor amigo, que o outro melhor amigo, tem todo mundo, tem uma rede de melhores amigos, e aí, daqui a pouco, está todo o auditório aqui sabendo. Mas, nós já fizemos, e aí a gente para assim, meu Deus, sou capaz de fazer isso. Porque não se conhece. Porque vive julgando os outros. E quanto mais eu julgo... porque o pessoal já deve ter vindo aqui para uma palestra, tipo, qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da felicidade suprema? Não ouvi ainda. Qual é? Vou fazer de conta, vocês nunca ouviram isso aqui. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos. Salvo engano, é 921. 919, errei por 2, ó. De 1000 e poucas questões, errar por 2, eu estou bem, né? 1019. Aí os Espíritos disseram, conhece-te a ti mesmo. Não é? Como é que eu posso alcançar a perfeição, buscar a perfeição se eu não me conheço? E se tem uma coisa que atrapalha o autoconhecimento, é o meu olhar de julgamento para o outro. Eu estou o tempo todo olhando para julgar, avaliar, analisar o outro. Eu não tenho tempo para olhar para mim. E aí eu não vejo, mesmo. Não é verdade? Eu estou o tempo todo olhando para o outro. Eu tenho uma frase que é uma das minhas prediletas, de um livro que uma vez esse livro passou pela minha mão e eu nunca mais vi esse livro, mas ficou marcada essa frase, que ela é muito verdadeira. O nome do livro não é nem um livro, é uma brochura, assim, dessa finurinha assim. A felicidade começa onde as acusações terminam. Uma frase que me marcou. Veja, perceba, sinta e ouça a verdade que há nessa afirmação. A felicidade começa onde as acusações terminam. A felicidade começa no ponto em que o espírito olha para si e se pergunta, quem é que eu sou? O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito de vida? Aonde eu quero chegar? O que é que eu estou fazendo para realmente construir a minha felicidade? Como está o meu mundo íntimo? A quanto andas o meu sentimento? Para onde seguem os meus pensamentos? Aí a felicidade começa. Bem-vindo ao autoconhecimento. Agora, se eu fico o tempo todo julgando o outro, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu realmente não tenho tempo, porque eu estou mais ocupado em estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, para o outro. E aí, quando eu tiver tempo, eu olho para mim. Aí, o que a vida faz com o espírito? Se o sujeito está indo muito para a direção errada, aí a vida arruma uma maneira de você parar para ficar olhando para você. Pega uma doença, fica 15 dias de cama. É demitido, fica sem trabalho, fica em casa sem ter o que fazer. Um parente fica doente, você é obrigado a ficar no hospital com ele lá, parado, sentado, dormindo, acompanhando. Né? Aí tem que ficar lá. Aí tem que parar. Rapaz, tem uma coisa errada aí. Tem que fazer alguma... Não é? Aí a vida dá um jeito. Porque a lei é de progresso. Então ela vai te levar
inevitavelmente para o progresso. Se você não vai por conta própria, ela dá um jeito. Então, sabedoria é uma chave fundamental para se buscar a perfeição. Consulte o seu coração quando você não tiver um sábio do seu lado. Certamente estude, leia o Evangelho, leia livros que trazem coisas boas, que limpam o seu coração. Coloque água boa aí, porque a lei de Deus está na consciência. E você pode acessá-la a partir do seu coração, da sua mente, mas é preciso acalmá-la. O Espírito vai a cada encarnação nesse processo de acerto e erro, descobrindo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que lhe traz alegria verdadeira, o que lhe traz sofrimento, através da medida, da régua que ele tem para ele. Se vocês não lembrarem de nada do que a gente conversou aqui, por favor, lembrem-se disso. A medida do bom e do mal, do certo e do errado que eu tenho é minha. Serve para mim. Talvez sirva para o outro. Talvez. Mas fundamentalmente serve para mim. É muito importante esse pensamento. Certamente, se a humanidade tivesse 70% das pessoas pensando assim, nós não teríamos guerra. Reflitam. Nós alcançaríamos a paz. Pensem bem. Se cada ser humano tivesse a medida para si e não quisesse impor para o outro, ele não entraria em conflito com o outro, porque ele respeitaria a medida do outro. Ele compreenderia a atitude do outro e não entraria em armas com o outro. Isso é a solução de paz. Mas o planeta vai chegar lá. Estamos evoluindo, saindo de um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Devagarzinho, devagarzinho. Quem não vai entendendo essa proposta vai deixando aqui o planeta. Aí os outros estão mais afim, vão ficando. Outros de outros planetas que já entenderam vêm para cá. E aí a água boa aqui vai tirando a água suja dentro de um processo normal, educativo, não punitivo, que é o que caracteriza a evolução. Então, no final das contas, o que temos o que é que temos? Onde é que está a chave para a perfeição? Está dentro de você. O local é aí. Dentro de você estão as respostas. Está tudo do que você precisa para a perfeição. E então, tem uma história famosa que eu gosto de contar, que eu aprendi uma vez, que é a história de uma das mais importantes minas de diamante do mundo. É uma lenda, um mito que fala dessa mina. É a mina de Golconda, ela fica no Oriente Médio, na Ásia. E aí, ela é a história de um morador local chamado Ali Haft. Ali Haft, ele era do Islã, e lá, como um bom muçulmano, 3 coisas são importantes para eles: ter plantado uma árvore, ter estudado as Escrituras e
uma coisa que eles prezam muito é criar cabras. E Ali Haft fazia as 3 coisas. Ele tinha uma pequena propriedade onde ele cuidava das cabras, tinha uma esposa, filho, e morava ali. Era uma propriedade tranquila, passava um córrego, um riacho, onde as cabras bebiam água, se alimentavam também. Ele cuidava, tranquilo, a vida dele estava bem. Até que um dia, um sacerdote, caminhando, já chegando ao entardecer, lhe pediu guarida. Então, Ali Haft, sendo um bom muçulmano, a hospitalidade é uma marca, chamou-o para passar a noite com ele na sua tenda. E o sacerdote aqueceu, e à noite eles conversavam na pequena tenda. Ele havia matado uma cabra para fazer um assado para o sacerdote. E o sacerdote começou a conversar com ele sobre a vida, quando, de repente, lhe perguntou: você já viu um diamante? Aí Ali Haft: diamante? O que é um diamante? Ele então disse: você não conhece o que é um diamante? Não conhece? O diamante é uma das pedras, se não a pedra mais brilhante e bela que existe na face da terra. E ninguém que não tenha conhecido o que é um diamante poderá ser uma pessoa feliz. É preciso conhecer os diamantes, ver o brilho dessa pedra para alcançar a verdadeira felicidade. Ali Haft ficou intrigado. Mas eu não conheço diamantes, eu não sei o que é. Nunca vi um diamante. Eles foram se deitar e naquele momento ele já não era um homem tranquilo. Ele já foi dormir. Pô, foi o sacerdote que me falou. Ele já foi dormir pensando: meu Deus, eu nunca vi um diamante. Como será? E ficou com aquilo remoendo. De manhã, o sacerdote partiu, foi embora e deixou Ali Haft sob tensão. Ele continuava com essa ideia na cabeça. Ele não tinha diamantes, então ele não poderia ser um homem feliz. Era um homem inquieto. Passaram-se alguns dias, ele não suportando mais, chegou para a mulher e disse: mulher, tem o seguinte, eu preciso partir por uns tempos, porque eu tenho que encontrar uma pedra de diamante. Mas ela olhou para ele: mas por que nós somos tão felizes aqui? Por quê? Não, mas se eu não conhecer, se eu não tocar, se eu não ver um diamante, eu não posso ser uma pessoa feliz. E ele partiu em busca do diamante. Percorreu montanhas, garimpos, e nada de achar o diamante. Nada. Ao final de alguns meses, ele era um homem desgastado, cansado pela sua procura. Ele não havia achado os diamantes. E ele estava com tamanha amargura, que ele não via mais sentido em viver, porque não havia achado os diamantes. Subiu numa ponte e se jogou. Pôs-se triste. Vejam só. Anos depois, a esposa, depois de ele não ter retornado, resolveu vender a propriedade para um parente. Vendeu a propriedade. E anos depois, o seu cunhado era o dono da propriedade. Estava lá, cuidando das mesmas cabras, talvez das outras gerações. Quando passou por lá,
o mesmo sacerdote. E, ao chegar, ele também muçulmano, acolheu. E o sacerdote, eu já estive por aqui. Cadê fulano? Ele disse, não é mais, ele não mora mais aqui. Eu adquiri essa propriedade. Ele partiu e nunca mais ninguém soube dele. E aí, ele, à noite, estava conversando com o seu novo anfitrião, o sacerdote, quando, perto à lareira, ele observou que acima da lareira, com o brilho do fogo, algo reluzia. Quando a chama colocava-se em determinada posição, reluzia. Aí ele chegou para o homem e disse, o que é aquela pedra ali? Ele disse, pegou a pedra, era uma pedra negra, mas tinha uma parte descascada que era reluzente. Aí ele pegou, quando o sacerdote pegou, disse, veja, isso é um diamante, aonde você a encontrou? Aí o indivíduo disse, diamante? Isso são pedras, como essas tem várias aí no riacho. Se você tem uma mina de diamante aqui, não sabe? Eles foram correndo e ele mostrou ao sacerdote várias pedrinhas dessa. Era uma mina de diamante que tinha ali. E o riacho na propriedade de Ali Haft. A gente é assim. Sai buscando fora, faz buscas intermináveis pela felicidade, e ela está aí, dentro de você, esperando para ser revelada, tal qual uma mina de diamantes. Há diamantes dentro de você. Limpe seu coração, abra-se à possibilidade de escutá-lo, e você descobrirá que a felicidade mora, a perfeição mora dentro de você, e você não precisará ir em busca dela em nenhum lugar do mundo, para não ficar cansado, exausto, somente para depois descobrir que nunca deveria ter saído de si mesmo. Muita paz e tenha um excelente dia.